E meu irmão Manuel, tudo bem, meu irmão? E aí, meu irmão, tudo bem? E Graças a Deus. essa energia aí? Não tava dando umas quedas aqui na energia. Outro dia caiu também aqui, mas por enquanto tá normal. Saudade, Manu. Saudades também de vocês. E como foi lá no aniversário? Foi massa, né? Eu vi as fotos. Foi muito bom. Faltou você lá. A gente deu pra ir, né? A gente ficou aqui em casa mesmo. Diga a Reni que a madrinha tá com saudade. Aí, ó. Ela tá aqui. Ah, está vendo. Cheira Um minha beijo. boneca. Uhum. A Jusileide. Vou colocar a música introdutória aqui. Beleza. Glória do Senhor encheu esse lugar. Eu sinto fumega, o altar onde adoro. Uma nuvem de poder fez tudo estremecer. Um vento que soprou varreu a iniquidade. Quão tremendo é a visão desse lugar. Sacerdotes de joelhos no altar. Um evento que abalou os alicerces da alma dos filhos de Deus, dos santos, povo de Deus aqui. E viverei a te adorar, dizer da glória do teu nome. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Por entre a rocha pude ver a grandeza da tua glória. Estremecer meu coração, não resisti. Lancei-me ao chão e quero ser só teu, pra glória do teu nome. Quão tremenda é a visão desse lugar. Sacerdotes de joelhos no altar. O evento que abalou os alicerces da alma dos filhos de Deus, dos santos, do povo de Deus aqui.
do teu nome, pra glória 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 do teu nome, toda honra é tua, Bom dia, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nessa manhã, para sempre. Irmãos, vamos dar início à nossa adoração ao nosso Deus nesse domingo, último domingo do mês, né? Vamos começar lendo o Salmo 99. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no Salmo 99. Amém, irmãos? O título diz A Santidade de Deus, que diz assim: Reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra, o Senhor é grande em Sião, e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. És rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que lhe invocam o nome, chamavam ao Senhor, e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem. Eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondestes, ó Senhor, nosso Deus. Foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor, nosso Deus. Vou estar pedindo ao nosso querido reverendo Eugênio, e faça uma oração de adoração a Deus nesse momento, adorando e bendizendo o nosso Deus. Graça e paz, bom dia a todos os irmãos, bom dia à irmã Renilda, né? Que alegria ver Rene ali, que alegria. Vamos orar, meus irmãos. Santo, bendito, maravilhoso Deus, ao Senhor a honra, a glória e o louvor. Temos a tua palavra e ao contemplar, Senhor, a beleza da tua palavra, nós estremecemos diante do Senhor. Porque o Senhor é perfeito em todo o seu ser e em todas as suas obras. O Senhor é muito digno de todo louvor, de toda adoração, razão pela qual, Senhor, nós suplicamos humildemente que o Senhor se agrade de nós, que o Senhor esteja entre nós, esteja entre o seu povo, que o Senhor suscite em nós e através de nós o perfeito louvor e a perfeita adoração. Por isso, Deus, seja o Senhor o centro deste culto, desta celebração. Seja o Senhor o centro das nossas vidas, dos anseios da nossa alma. De maneira que tudo seja direcionado pelo Senhor e tudo seja para o louvor, honra e glória do teu santo e excelso nome. É em Cristo Jesus que nós assim suplicamos, Senhor, para o louvor da tua glória. Amém. Continuando, meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, do verso 18
ao 27. Está fazendo essa leitura. E o título diz a idolatria e depravação dos homens, que diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens, e receberem em si mesmos a merecida punição do seu erro. Meus irmãos, nesse momento nós vamos curvar nossas frontes e, no momento de silêncio, vamos estar pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo misericórdia a Deus. Como diz no texto aqui, Deus permitiu que tais pessoas caíssem na miséria da sua própria vontade. E nós devemos orar a Deus pedindo para que Deus não permita que nós possamos cair na miséria da nossa própria vontade, dos nossos próprios desejos. Que Deus seja sempre a ponte que guia os nossos passos. Nesse momento, vamos fazer um minuto de silêncio, pedindo perdão pelos nossos pecados. E eu vou estar pedindo ao nosso presbítero Cícero que quebre o silêncio, fazendo uma oração de confissão de pecado logo em seguida. Oremos, irmãos. Irmão Cícero, está desligado seu áudio. Eu sei, irmã, ele pediu um minuto de silêncio, aí vamos lá, vamos orar. Perdão, querido. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome, Pai. Glórias e honras seja dada ao Senhor. Nós nos colocamos em tua presença nesse instante, reconhecendo, meu Deus, que nós não somos nada sem o Senhor. Nós precisamos de ti, ó Deus. Precisamos, Senhor Deus, nos achegarmos ao Senhor, nos prostrarmos diante dos teus pés, reconhecendo, meu Deus, que sem ti nós não somos nada. Carecemos do Senhor em nossas vidas. Carecemos do teu amparo. Carecemos do teu socorro, Deus.
tenha misericórdia de nós, pois somos pecadores, somos falhos, somos imperfeitos. Ó Deus, o pecado que nós não queremos fazer, nós fazemos. E nós nos humilhamos diante da Tua presença nessa manhã, nesse instante, rogando as Tuas misericórdias sobre nós, sobre a Tua igreja. Meu Deus, cumpre as Tuas promessas na vida do Teu povo, Senhor. Derrama a Tua unção sobre nós. Traz, meu Deus, avivamento à Tua igreja, como foi pregado, ó Deus, no Sesc Centenário, Senhor. Aviva-nos, aviva o Teu povo, renova as nossas esperanças no Senhor. Ó Deus, a Tua palavra diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois elas se renovam cada manhã. Meu Deus, toma a Tua igreja presbiteriana em Fazenda Grande em Tuas mãos. Toma a Tua igreja espalhada sobre a face da terra em Tuas mãos. Toma a Tua igreja, Senhor Deus, aqui no Brasil e nos demais países, muitos deles, meu Pai, que o Evangelho tem se perdido. As pessoas precisam se voltar para o Senhor. Precisam corar-se de vergonha, como, ó Deus, fala lá em Daniel. Precisam, meu Deus, se humilhar debaixo da potente mão do Senhor. Ó Deus, visita os lares, visita as famílias, Senhor Deus, nesta manhã. Traz um renovo, meu Deus, sobre cada família. Aqueles que outrora estavam nos Teus caminhos e hoje se encontram afastados do Senhor. Meu Deus, visita-os, Pai, nessa manhã. Traz eles de volta, faz eles reconhecerem que o caminho que estão andando são caminhos de morte. E faz eles se voltarem para o Senhor, meu Deus. Ó Deus, tem misericórdia, meu Pai, das nossas famílias, da nossa parentela, daqueles que um dia estavam em Tua presença e hoje estão longe do Senhor. Quanto a nós, meu Deus, não deixa com que venhamos cair, meu Deus. Não deixa com que venhamos nos afastar do Senhor. Tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós suplicamos ao Senhor, meu Deus. Visita as nossas casas. Retira o pecado do meio do Teu povo, Senhor. Nos dá uma vida de santidade contigo, Pai. Nos dá uma vida, Senhor Deus, renovada diante da Tua presença, Pai. Tem misericórdia de nós. Ó Deus, Deus Todo-Poderoso, nós suplicamos ao Senhor o perdão nesta manhã. Renova as nossas forças em Ti, ó Deus. E que possamos viver de forma que agrade ao Senhor. Nós oramos ao Senhor na certeza de que o Senhor se faz presente aqui nesta manhã. No nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que todo ser que respira tem que louvar a Deus. Esse momento, irmãos, é o momento de estar louvando ao Senhor, engrandecendo o seu nome com os cânticos espirituais. Nesse momento de você cantar
todo o seu coração para Deus, com toda a vontade, mesmo estando longe, não estando reunidos, mas cante para Deus, se concentre no louvor. A oportunidade está com o nosso presbítero. Amém. Vamos louvar o Senhor, irmão. Sol da igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Flui em mim, Senhor, a tua graça. Flui em mim, Senhor, teu amor. Flui em mim, Senhor, a tua vida. Flui em mim, Senhor, teu perdão. Flui em mim, Senhor, a tua graça. Flui em mim, Senhor, teu amor. Flui em mim, Senhor, a tua vida. Flui em mim, Senhor, teu perdão. Para te adorar e declarar meu amor, para te exaltar, meu Rei, Senhor da minha vida, para te adorar e declarar meu amor, para te exaltar, meu Rei, Senhor da minha vida. Flui em mim, Senhor, a tua graça. Flui em mim, Senhor, teu amor. Flui em mim, Senhor, a tua vida. Flui em mim, Senhor, teu perdão. Para te adorar e declarar, para te exaltar, meu Rei, Senhor da minha vida, para te adorar e declarar meu amor, para te exaltar, meu Rei, Senhor da minha vida. Ao que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ao que está assentado no trono e ao Cordeiro seja e a honra e a glória
tudo sempre, nessa manhã, nesse dia. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo Senhor, somente Santo é o Senhor, tem enchido nossas lâmpadas, tem enchido nossas lâmpadas com óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer, tem enchido nossas lâmpadas com óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Declare, cante, Santo, 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 Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a teu nome, Senhor. Glória a teu nome, Senhor. Te louvamos, Senhor. Demos graças ao Senhor Deus. Jesus. Desculpa, irmãos. Senhor, nós te louvamos, Pai, na manhã desse dia. Rendemos graças ao teu santo nome, Senhor. Não há outro Deus além de ti, Senhor. Não há outro. Não há outro Deus além de ti, Senhor. Nós te louvamos, Pai, pelos teus poderosos feitos, pelas tuas maravilhas, Senhor Deus, pela tua grandeza, Senhor. Tu és santo, Senhor. Nós estamos aqui para louvar o teu nome, Senhor. Recebe, Pai, toda honra e glória a ti, Pai.
toda adoração, Senhor. Visita aqueles que estão nesse momento, Deus, no leito, Pai. Aqueles que estão enfermos, Senhor Deus. Aqueles que estão nesse momento passando fome, Senhor. Aqueles que estão sem esperança nesse dia, Deus. Renova, Senhor Deus, as esperanças nessa manhã. Renova as forças, Senhor. Eu não sei como é que os irmãos se encontram aqui nessa manhã. Mas que o Senhor renove as forças deles. Que o Senhor renove as forças da tua igreja que se encontra aqui nessa manhã, Deus. Oh, Deus, opera, Senhor Deus, o teu querer, o teu realizar na vida da tua igreja, Senhor. Oh, Deus, toma esta reforma em tuas mãos, Senhor. E suplicamos ao Senhor pelo término desta reforma, em nome de Jesus. Oh, Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Eu devolvo a oportunidade ao presbítero, ao irmão Manuel, já profetizando o presbítero Manuel. Deus abençoe. Meus irmãos, vamos dar continuidade à nossa adoração a Deus, depois desse louvor maravilhoso. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 5. Atos, capítulo 5, do verso 1 ao 5, diz o seguinte: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Como diz a palavra de Deus, irmãos, em Malaquias, o homem tem roubado de Deus nos dízimos e nas ofertas. Está pedindo, vou estar orando agora, irmãos, para que Deus possa nos encontrar fiel, não só nos dízimos e nas ofertas, mas na nossa vida cristã, que a gente possa se negar a cada dia para estar buscando fortalecer o reino de Deus e verdadeiramente dar glória a Deus. Vou estar orando, irmãos. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, glorificado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Ó Deus, cremos piamente que estamos aqui diante da tua presença, Pai, em comunhão através da internet. Ó Deus, venho te pedir, Pai, que o Senhor tenha misericórdia do seu povo, Senhor. Ó Deus, nós que somos falhos, somos corruptos, somos maus e desobedientes, Senhor. Ó Pai, o Senhor mostra, Pai, em toda a Bíblia o quanto o homem é mau e o quanto nós precisamos de Ti, Senhor. Ó Deus, sem Ti nada de bom podemos fazer, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa, Senhor, colocar nos nossos corações o desejo de ser fiel, Pai, ao Senhor. Não somente porque o Senhor nos amou, Pai, mas porque o Senhor é fiel, Pai, para ter misericórdia de nós, Pai. O Senhor nos ama, tem misericórdia de nós, Pai. É justo com nós. Quantas coisas boas o Senhor tem feito no nosso dia a dia, Pai. Mas nós não conseguimos enxergar essas coisas, Senhor. Ó Deus,
que possamos dizimar na tua casa, Pai, ofertar, Pai, para, como diz na tua palavra, auxílio das viúvas, dos órfãos, dos doentes, Pai, para a manutenção da sua casa, Senhor, que é a tua igreja, para poder pagar as contas dos homens que estão à frente do seu trabalho, da sua obra, Senhor, para que possamos ter um lugar para chamar de igreja, Senhor, para que possamos trazer as pessoas para dentro, Pai. Ó Deus, que possamos ser obedientes, Pai, acima de tudo, em questão de bens materiais, Pai. O Senhor tem nos dado tanto e nós não temos coragem de te devolver o que nos é pedido, Pai. Ó Deus, tem misericórdia da nossa alma, Pai, pois nós temos sido mal, Senhor, com a tua vontade, Pai. Nós tentamos correr na direção oposta, Pai. Ó Deus, Senhor, que tem sido misericordioso com a igreja de Fazenda Grande, Senhor, porque as obras da igreja estão caminhando, Pai, estão para ficar prontas, e o Senhor tem sido fiel, Pai, com o seu povo, mesmo nós sendo infiel ao Senhor. Toma todos em suas mãos, Pai. Toma essa obra, essa reforma em tuas mãos, Pai. Que ela venha no momento correto da vontade do Senhor, Pai, para que os irmãos possam estar em comunhão, adorando, Pai, ao teu santo nome, em espírito e em verdade. Amém. Irmãos, esse foi o momento em que nós falamos com Deus e que engrandecemos o nome de Deus. E agora também praticá-la no nosso dia a dia. A palavra está com o nosso reverendo Eugênio. Graça e paz, meus irmãos, bom dia a todos. Que o Senhor muito abençoe a cada um dos irmãos, concedendo graça, bondade, misericórdia, nessa manhã de domingo, onde o Senhor renova sobre nós a sua misericórdia. Assim seja a graça do Senhor sobre todos nós. Os irmãos me ouvem bem, me veem. Que bom, graças a Deus, graças a Deus. Uma alegria muito grande poder estar com os irmãos, ainda que separados circunstancialmente por conta da reforma do templo, ainda vivendo esses últimos efeitos da pandemia, mas a vida vai tomando o seu curso normal. Nós cremos que em breve haveremos de estar de volta, né, à igreja, para louvar, bendizer, exaltar ao nome do Senhor. Lembrando que nós aqui verdadeiramente somos a igreja. Nós somos as pedras vivas, edificadas em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, vamos abrir o Evangelho do Senhor, escrito por Marcos, e vamos então efetuar a leitura do capítulo 11, verso 27, até o capítulo 12, verso 12. Capítulo 11, a partir do verso 27, do capítulo 11, até o capítulo 12, verso 12. Marcos, capítulo 11, do verso 27, até o capítulo 12, verso 12. A palavra de Deus nos diz assim: Então regressaram para Jerusalém, e andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. E lhe perguntaram: Com que autoridade fazes estas coisas?
Ou quem te deu tal autoridade para as fazeres? Jesus lhes respondeu: Eu vos farei uma pergunta. Respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. E eles discorriam entre si. Se dissermos do céu, dirá: Então, por que não acreditastes nele? Se, porém, dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. Então, responderam a Jesus: Não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: Nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço estas coisas. Depois, entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores, para que recebesse deles os frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo lhes enviou outro servo. E eles o esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, seu filho amado, e este lhes enviou, por fim, dizendo: Respeitarão a meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: Este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Irá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque lhe compreenderam que contra eles proferira esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Amém. Vamos mais uma vez orar? Ó Deus, louvado, bendito, exaltado seja o teu precioso nome. Nos quedamos aos teus pés, Senhor, reconhecendo as nossas imperfeições, reconhecendo as nossas incongruências, reconhecendo a nossa impossibilidade, a partir de nós mesmos, de oferecermos ao Senhor algo que lhe seja agradável, algo que esteja à altura daquilo e da forma como o Senhor deve ser adorado. E por isso mesmo, ó Deus, humilhados, prostrados diante de Ti, nós humildemente suplicamos, Senhor, toma os cacos do nosso coração, toma os cacos da nossa vida, toma os cacos daquilo que somos. E como o perfeito oleiro, faz de nós vaso novo para a glória do Teu nome, Senhor. Faz de nós aquilo que aprover ao Senhor.
e glorifica o teu nome sobre nós e através de nós. Que a glória seja somente tua, Senhor. A nós o corar de verdade. Fala-nos ao coração, fala-nos à alma. Fala-nos, Senhor, ao âmago das nossas vidas. Mas trata conosco, ó Deus, com misericórdia. Pois se tu, que és justo, tratares conosco dentro da tua santa e bendita justiça, não há como sobreviver, Senhor. Por isso nós clamamos a tua misericórdia, o teu amor, o teu perdão, a tua graça, o teu inefável amor. Faz isso para a glória de ti mesmo, em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Meus irmãos, temos sido impactados, na verdade, esses dias, por uma mesma temática, que é a temática de avivamento, é a temática de quebrantamento, é a temática na qual nós precisamos reconhecer o quanto carecemos do Senhor, o quanto o nosso coração deve ansiar por Ele, o quanto a nossa alma deve desejá-lo ardentemente. E, meus queridos e amados irmãos, isso só acontece quando nós reconhecemos a necessidade de que o Senhor deve ocupar a primazia das nossas vidas. E que o Senhor, ele deve ser o centro do desejo do nosso coração. Quando o Senhor está entronizado em nosso coração, nós passamos a viver exatamente desejando a vontade dele para as nossas vidas. Nós oramos de acordo com a vontade dele. Porque ele é o Senhor. E ele é um Deus maravilhoso, assaz bendito. Não é à toa que ele mesmo nos desafia, dizendo: provai e vede que o Senhor é bom. E, meus irmãos, quanto mais nos aproximamos do Senhor, quanto mais bebemos dessa água bendita que jorra do trono de Deus, mais saciados nós estamos. Mais plenos da graça de Deus vivemos. E isso, meus queridos, não é uma questão meramente aparente, isso é real, isso é verdadeiro, isso é palpável, isto é perfeitamente comensurável. E nós podemos identificar isso exatamente através de uma vida de avivamento, através de uma vida aos pés do Senhor. Todavia, queridos, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, haverão de entrar no reino dos céus. E isso é um alerta muito sério. Ora, só pode clamar Senhor, Senhor, aqueles que, abre aspas, conhecem a Cristo, fecham aspas. Aqueles que não conhecem, não clamarão. E é exatamente por isso, queridos, eu quero meditar com os amados sobre esse tema tão relevante, tão necessário para o nosso crescimento, para a nossa edificação, para o nosso consolo, o nosso conforto. Segundo a parábola que o Senhor Jesus contou, pagando o bem com o mal. Pagando o bem com o mal. Que Deus nos livre dessa situação, dessa possibilidade. Ao nos voltarmos para o contexto que o evangelista Marcos escreve, Marcos, ele não foi testemunha ocular dos fatos que aqui narra,
mas segundo a tradição da igreja, segundo homens tementes a Deus, estudiosos, que apontam que o registro de Marcos, cujo prenome era João, é o registro fidedigno das memórias do apóstolo Pedro. Pedro, testemunha ocular. Pedro, aquele mesmo que teve, não é? Que era chamado Simão e teve o seu nome mudado para Pedro pelo Senhor. Porque o Senhor nos muda de dentro para fora. O Senhor nos aperfeiçoa. E, meus queridos irmãos, quando nós, lembrando, né, que estamos aqui na semana que vai anteceder a Páscoa, e o Senhor Jesus, ou melhor, na semana da Páscoa, o Senhor Jesus está reunido com os seus discípulos. E já vimos no capítulo 11, Jesus entrando em Jerusalém. Mais uma vez, há uma tensão de confronto entre as autoridades judaicas. E perceba aqui, né, versículo 18 do capítulo 11. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam de um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava com sua doutrina. Aqueles que eram liderança do povo de Deus, aqueles que tiveram o privilégio de terem uma erudição, de terem a oportunidade de passarem por uma academia, não é? Na mão dos rabinos, numa escola rabínica, uma instrução formal para serem reconhecidos como autoridade sobre o povo e na responsabilidade de conduzir a nação diante do Senhor e para a glória do Senhor. Mas estes homens, ao invés de olharem para o Senhor e renderem a glória ao Senhor, estavam olhando para si. E no alto do pedestal de corações vaidosos, eles estavam cada vez mais insuflados e resolvidos a matar o Messias. Irmãos, vejam que loucura. Aqueles que deveriam ter os melhores olhos ou os melhores óculos para enxergar Jesus como sendo o Messias, são esses mesmos que já dispuseram o coração para lhe tirar a própria vida. Porque temiam a Jesus, não como o Senhor, não como o Messias, não como a promessa de Deus, mas como aquele que poderia oferecer algum risco à liderança que aqueles homens possuíam, a autoridade que aqueles homens tinham sobre o povo. E aí perceba, novamente no capítulo 11, agora, versículo 27 até o versículo 33, esses homens então se aproximam de Jesus e o propósito aqui é colocar a autoridade de Jesus em xeque. A ideia aqui que esses homens têm é trazer uma situação incômoda a Jesus, para que Jesus perdesse o carinho do povo, perdesse o reconhecimento do povo. E é uma proposta simples. Esses homens querem colocar Jesus como um rebelde, razão pela qual, e veja, eles perguntam: Senhor, com que autoridade fazes essas coisas? A pergunta aqui, com que autoridade faz essas coisas, há uma condição que está aqui por trás. Por exemplo, Jesus não passou por uma escola rabínica. Jesus não teve uma instrução formal. Jesus era um mero carpinteiro que conduzia um grupo de homens pescadores. Você percebe?
A grande questão aqui é exatamente desmerecer, é exatamente dizer, Senhor, você não tem títulos, você não estudou em Harvard, você não estudou numa universidade de nome. Quem é você? Com que autoridade? Como é que você chega aqui e quer bagunçar as coisas, aquilo que nós temos ensinado? Esses homens estão cheios de si. E todo aquele que é cheio de si, na verdade, é vazio de Deus, da presença de Deus. Jesus, então, lhes faz uma pergunta. E, meus irmãos, quando nós lemos a Sagrada Escritura, eu tenho certeza que você tem esse sentimento também, e nós vemos essas confrontações dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos, de Anás, de Caifás, dos mais diversos grupos políticos da época, político-religiosos, herodianos, essênios e por aí vai. E Jesus, com uma sabedoria do alto, Jesus com uma sabedoria divina, porque ele é Deus, nunca deixou de ser Deus. E perceba então que Jesus dá uma virada de mesa naqueles homens. Aqueles homens achando que iam colocar Jesus numa saia curta. E Jesus, olha, eu vou responder a pergunta de vocês. Agora, primeiro, eu queria fazer uma pergunta simples. Uma pergunta que qualquer criança ela pode responder. O batismo de João era de Deus ou dos homens? Sabe, irmãos, eu fico assim, sem palavras. Eu fico imaginando aqueles homens, não é? Sisudos, aqueles homens cheios de si. Pegamos agora Jesus. E, de repente, começam a regalar os olhos, começam a ficar espantados, e começa a virar um para o outro, cochichando e dizendo, e agora? Qual é a resposta que nós vamos dar a ele? Se nós dissermos isso, a situação fica feia para nós. Se nós dissermos aquilo, a situação vai ficar feia para nós. Meus irmãos, aqueles homens em toda a sua arrogância, querendo humilhar o mestre, e eles que saem humilhados na altivez de seus corações. Porque eles dizem, Senhor, nós não sabemos qual é a resposta. Eles sabiam qual era a resposta. Além de arrogantes, mentirosos, porque o pecado sempre está mal acompanhado. Além de arrogantes, presunçosos, mentirosos. Senhor, não sabemos qual é a resposta. Aí Jesus diz, tudo bem, mas também eu não vou dizer, então, com que autoridade eu faço essas coisas. Mas, meus irmãos, quando Jesus dá essa resposta, né? Com que autoridade eu faço essas coisas? Está implícito nessa resposta. Jesus está declarando, a minha autoridade não vem da escola rabínica. A minha autoridade não é dada pelo sacerdote ou pelo sumo sacerdote da linha araônica. A minha autoridade não vem dos homens, porque a autoridade que recebi de meu Pai que está nos céus. Jesus não apenas responde ao questionamento daqueles homens, mas Jesus reafirma que a sua autoridade não é autoridade qualquer. É a autoridade que procede do próprio Deus, porque ele é Deus encarnado, ele é o Emanuel, o Deus conosco. E é exatamente, irmãos, dentro desse contexto que eu chamo a sua atenção, que Jesus agora, capítulo 12, do verso 1 ao verso 12, Jesus vai contar uma parábola sobre o bem que é pago com o mal. Quando Jesus, então, conta essa parábola,
Jesus está retomando mais uma vez a temática da autoridade. Da autoridade que ele tem, que ele possui. Porque ele é Deus, mas também da autoridade que ele recebeu do Pai. Porque isso é fantástico, meus irmãos. O apóstolo Paulo, quando fala sobre o quinósis, a doutrina do esvaziamento, né, declara que o Senhor, ele sendo Deus, não usurpou, mas ao contrário, ele esvaziou-se. E o esvaziamento, irmãos, não quer dizer que Jesus tenha deixado de ser Deus, não, muito pelo contrário. Jesus não pode ir contra a sua natureza, mas demonstrando como deve ser o padrão para as nossas vidas. Jesus, em todo o tempo, foi obediente ao Pai. O esvaziar-se aqui, irmão, significa estar debaixo da autoridade de Deus Pai. Aqui implica que tudo aquilo que o Filho fez com o coração grato, com a alma leve, sempre conduzido e confiando na direção do Pai. Em primeiro lugar, meus irmãos, essa parábola nos aponta para o grande amor de Deus para com a humanidade. E eu chamo a sua atenção aqui para o primeiro verso, quando o texto nos diz: depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. É muito claro que o homem aqui em questão é a pessoa do Pai, a pessoa do Criador. E perceba que esse homem, então, ele providenciou tudo. Ele construiu tudo. Tudo aquilo que era necessário para. E aí, não é? Chama outros homens, chama alguns lavradores e arrendou aquela sua propriedade. Quando Deus concluiu a sua criação, antes de formar o homem, não é? Deus estava providenciando tudo aquilo que era necessário para que o homem vivesse bem, para que o homem não tivesse falta de absolutamente nada. Porque Deus demonstra o seu amor para conosco desta forma. O amor de Deus não é um mero jogo de palavras, mas está exatamente nesse cuidado, nessa providência, nessa bondade, nessa misericórdia, nas mínimas coisas, nas entrelinhas. O cuidar de Deus, irmãos, extravasa a nossa compreensão. O amor de Deus faz com que a nossa perspectiva precise ser alargada para que possamos, com alegria, identificar todo esse cuidado da parte do Senhor para conosco. E perceba, depois que o Senhor, então, produz tudo aquilo que é necessário, o Senhor, então, cria o homem. E, ao criar o homem, Deus estabelece um mandato para ele. O mandato de cuidar daquilo que Deus havia criado. O homem não apenas também era a criação de Deus, mas o homem teve o privilégio de ser criado à imagem e semelhança do Senhor. O homem foi criado para ser um vice-rei, o governante em nome do Senhor, para cuidar da criação do Senhor. Tamanha é a bondade, tamanho é o grande amor de Deus para com as suas criaturas. Mas perceba, no verso seguinte, o verso de número 2, que o homem que deveria ter um coração grato, um coração alegrado, um coração fervoroso, um coração que refletisse a bondade de Deus para com ele, o homem se permitiu caminhar por veredas tortuosas, por veredas que o distanciavam da bondade de Deus.
Veja, no tempo da colheita, ou seja, quando o homem deveria agora, quando os lavradores deveriam prestar contas ao senhor do campo, né, ao senhor da seara, pagar a ele os tributos que deveriam, diz o texto que no tempo da colheita enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. Eles receberam o bem da parte do Senhor, mas eles estão pagando o bem com o mal. Eles não apenas deixaram de reconhecer a bondade de Deus, a ingratidão, meus irmãos, já é um pecado terrível. Mas o coração do homem caído, aquele que caminha por sendas tortuosas, a maldade do seu coração o impele para que ele vá muito além da ingratidão. Os lavradores aqui deixaram de dar aquilo que eles deveriam dar. Ou seja, quando nós deixamos de dar a glória àquele que merece a glória, nós estamos agindo como esses lavradores maus. Quando nós deixamos de reconhecer que o sucesso daquilo que temos alcançado não é fruto da nossa inteligência, ou da nossa perspicácia, ou da nossa perseverança, mas quando deixamos de reconhecer que aquilo que somos, aquilo que alcançamos, os frutos do trabalho, na verdade, são bênçãos da parte de Deus para a nossa vida, nós estamos agindo como os lavradores maus. Quando nós deixamos de agir com fidelidade para com Deus e para com os nossos irmãos, para com o nosso próximo, nós estamos agindo como os lavradores maus. Quando nós deixamos de glorificar ao nome do Senhor através da nossa vida e por meio da nossa vida, nós estamos agindo como os lavradores maus. Mas eu chamo a sua atenção, porque aquele que caminha por sendas tortuosas, ele não apenas deixa de dar a Deus aquilo que cabe a Deus, mas na maldade do seu coração, ele afronta ainda mais a bondade de Deus. Porque ao invés de receber aqueles que vêm em nome do Senhor, eles tratam mal a estas pessoas. Aqueles que vêm em nome do Senhor da terra são servos. Mas há uma questão. Eles vêm em nome do Senhor da terra. Eles vêm em nome do Senhor da propriedade. Eles vêm em nome daquele que é o dono, daquele que tem o direito, daquele que tem a posse, né? E o direito, o usufruto da propriedade. De maneira que ofender aqueles que vêm em nome do Senhor da terra é ofender ao próprio Senhor da terra. E o texto nos aponta que esses homens, na maldade dos seus corações, não apenas fizeram isto uma vez, mas várias vezes. Versículo 4. De novo lhes enviou outro servo, e eles a eles o esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. E isso nos aponta, irmãos, que quanto mais o homem é mau, quanto mais o homem está afastado de Deus, maior e mais está cauterizada a sua mente. Ele já nem sente, ele está no automático da maldade. Ele fere o outro, ele machuca o outro, e ele é completamente insensível à voz daquele que é soberano. O homem está morto em seus delitos e pecados, ainda que este muitas vezes diga: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isto, em teu nome fizemos aquilo.
Então, o texto segue, e o Senhor Jesus, então, na parábola, chega ao ápice, ao momento mais forte, mais intenso. Chega aqui no esplendor daquilo que o texto vai nos trazer. Versículo 6. Restava-lhe ainda um. Restava-lhe ainda um. Mas esse um a qual o Senhor Jesus se refere não é apenas mais um servo. E eu chamo a sua atenção para a própria expressão que o evangelista Marcos registra: seu filho amado. Essa expressão, irmãos, ela aparece pouquíssimas vezes nos evangelhos. E quando essa expressão aparece, é inegável, é irrefutável de que essa expressão aponta para Jesus na condição de Messias, que aponta para Jesus como o Emanuel, como o Deus encarnado. Nós observamos essa expressão quando Jesus foi batizado. Ouviu-se o brado dos céus: este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho todo o meu prazer. A mesma expressão aparece no Monte da Transfiguração. Jesus está aqui fazendo mais uma declaração clara, claríssima, da sua divindade, da sua autoridade, de que ele, de fato, é o Deus encarnado, é o Messias, é o cumprimento da promessa. Lembrando, a parábola está sendo contada não apenas aos discípulos, mas às autoridades judaicas. Jesus está confrontando a arrogância dos poderosos, a vaidade daqueles cujo coração era vazio da graça de Deus. Versículo 6. Restava-lhes ainda um, seu filho amado, a este lhes enviou, por fim, dizendo: respeitarão a meu filho. Afinal de contas, servo é servo. Servo é servo. Mas agora, o Senhor da terra, em toda a sua bondade, ele vai mandar agora o seu filho como sendo o seu representante. Ele vai mandar agora a melhor pessoa que poderia mandar, o seu herdeiro. Porque tudo aquilo que pertence ao pai é por direito de herança do filho. Ora, quem melhor para tratar dessas questões do que aquele que é o herdeiro? Do que aquele que há de ser o dono, o proprietário? E, com certeza, com todo o amor do seu pai e na autoridade do pai, ele chegará para pacificar, para terminar o conflito, para resolver toda e qualquer dificuldade. Afinal de contas, ele não é um servo, ele é o herdeiro, ele é o filho, e o texto é muito claro, o filho amado. Não é um filho qualquer, é um filho amado, é um filho que está em perfeita sintonia com o pai. É o filho no qual o pai detém toda a confiança nele. O filho que respeita o pai em todas as suas ordens. E, meus irmãos, diante, então, deste momento, perceba, mais uma vez, a maldade do coração daqueles que receberam tantos bens, tantas bênçãos, tantas graças. O texto diz, versículo 7, mas os tais lavradores disseram entre si: este é o cordeiro, este é o herdeiro, ora, vamos,
matemo-lo e a herança será nossa. Você percebe que em momento algum há temor no coração desses homens? Em momento algum há respeito pela pessoa do Senhor da terra e, consequentemente, pela pessoa do seu filho? Eles sabem que a terra não é deles. Eles estão usufruindo da terra, estão se alimentando da terra, estão negociando aquilo que o produto da terra, a colheita, mas a terra não é deles, eles não têm direito sobre a terra. Mas a maldade dos seus corações é tamanha que eles estão completamente cegados. Eles não conseguem compreender, enxergar, eles estão completamente embrutecidos. E eles então tramam a morte do herdeiro. E eles então executam o plano macabro de seus corações, versículo 8. E agarrando, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Sabe, irmãos? Estudando o texto, eu fiquei imaginando porque Jesus está, mais uma vez, profetizando a sua morte. Só que agora Jesus está profetizando a sua morte diante dos seus algozes. Em outras palavras, aquilo que vocês vêm tramando secretamente nos seus corações, eu quero dizer que eu sei de tudo. Eu sei do que vocês pretendem fazer. E ainda assim, aqueles homens permaneceram obstinados em seus corações. Os seus corações estavam tão adiamantados, tão duros, tão rijos, como estava o coração de Faraó. Aquele mesmo Faraó da época de José, que vendo os milagres, vendo a operação do poder de Deus, ainda assim se mantinha resistente. Por fim, meus irmãos, a conclusão do texto. Jesus, então, versículo 9, caminha para a sua conclusão. Que fará, pois, o dono da vinha? A pergunta é: o que ainda pode fazer o Senhor da vinha? O Senhor da vinha já mostrou a sua bondade, porque ele criou tudo e deu tudo pronto, tudo de mão beijada. Olha, está tudo aqui para que vocês cuidem. Vocês podem usufruir de tudo. Agora, nós temos aqui um contrato. E vocês precisam me dar aquilo que é meu por direito. Mas vocês podem usufruir tudo isso aí. Tudo que é meu, eu vou deixar na mão de vocês. E aqueles homens, então, se arrogaram em seus corações e não quiseram... A grande questão é, eles não quiseram reconhecer que há alguém maior do que eles, a quem eles precisam ser submissos. Aqueles homens foram arrogantes, presunçosos, vaidosos, cheios de si. E eles não reconheceram, nem respeitaram, nem temeram o Senhor Davi. O Senhor Davi, então, manda inúmeros servos, aos quais foram mortos, apanharam. Depois mandou o seu próprio filho, que teve o mesmo fim. A grande questão é, o que é que o Senhor da vinha agora deve fazer? E eu espero que você entenda, que Deus abra os olhos do nosso coração e encha a nossa alma de temor. Porque depois de tanta bondade, tanta graça, sem haver reconhecimento, o Senhor da vinha só pode fazer uma coisa: exercer juízo.
ele só pode agora exercer juízo. E o que nos diz o texto? Versículo 9. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Eu fico imaginando, irmãos, o comichão que não foi ao ouvido daqueles homens ouvir essa parábola, porque eles reconheceram perfeitamente bem que a parábola era para eles, que a parábola tratava deles. E perceba que Jesus, em toda a sua bondade, para que não houvesse nenhuma sombra de dúvida, Jesus faz o arremate. Ainda não lestes essa escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos teus olhos. O Senhor Jesus disse certa vez: quem não está ajuntando comigo, está espalhando o que eu tenho ajuntado. Não há meio termo, meus irmãos. Ou nós estamos com o Senhor, ou nós estamos contra Ele. Temos ouvido falar muito sobre avivamento. E eu lhes digo, cada palavra nessa temática tem sido uma palavra profundamente deleitosa, a semelhança da palavra que tivemos ontem no trabalho da nossa SAF. Somos privilegiados, meus irmãos. Deus tem manifesto de diversas formas, de diversas maneiras, mandado diversos servos e servas falar sobre esse amor, comunicar essa graça, nos chamar para uma vida de santidade, para estarmos aos seus pés, para rendermos a Ele aquilo que cabe a Ele, a honra, a glória que lhe é devida, não como meramente uma expressão dos lábios, mas, sobretudo, com gratidão dos corações, com reconhecimento que aquilo que temos alcançado não foi pelo nosso esforço, não foi a nossa persistência, não foi a nossa inteligência, não foi a nossa força, não, é a graça de Deus que opera poderosamente em nós e através de nós. Mas aqueles que não sabem reconhecer a graça de Deus nas mínimas coisas, nunca reconhecerão a graça de Deus nas grandes coisas. O Senhor da vinha virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Temos recebido essa palavra de avivamento, que alegra os corações, que traz paz à alma, mas nós precisamos, meus irmãos, pela graça de Deus, sermos bons cuidadores daquilo que o Senhor tem colocado às nossas mãos. Nós precisamos ser lavradores para a glória de Deus. E eu quero chamar a sua atenção. Você tem orado pelos seus vizinhos? Você tem compartilhado o evangelho com seus colegas de trabalho? Nós não estamos ainda nos trabalhos presenciais, mas em breve tempo nós vamos retornar. Agora preste atenção. Se nós não falamos de Jesus hoje com o argumento, é porque o trabalho é virtual. Aí eu vou lhe perguntar, e antes, quando o trabalho é presencial? Era presencial. Ou quando nós voltarmos ao trabalho presencial, você acredita ainda nessa desculpa? Que Deus modifique o nosso coração. A palavra de Deus diz que a boca fala que o coração está cheio. Que o nosso coração, irmão, esteja cheio da graça de Deus. E porque o nosso coração está cheio da graça de Deus, nós falemos do Senhor, não é? Com alegria, com desenvoltura, com simplicidade, que nós possamos contagiar os outros com essa fé verdadeira, com essa fé operosa,
porque Deus tem feito tanto nas nossas vidas. Deus nos tem abençoado tanto, de maneira que anunciar a graça do Senhor é algo tão próximo, é algo tão perto de nós, que nós fazemos a todo instante, com o coração leve e com a alma cheia da gratidão pela bondade de Deus. Que Deus nos livre de uma religiosidade fria, morta, como é o caso aqui desses lavradores maus, que diziam que conheciam ao Senhor, né? Mas Jesus chama os fariseus de sepulcros caiados. Não, meus irmãos, que nós não sejamos sepulcros e muito menos caiados. Que nós sejamos templo do Espírito Santo. Que nós sejamos vasos para a honra do Senhor. Que nós sejamos vasos da glória de Deus. Que a nossa vida tenha um propósito ímpar, que é fazer o Senhor conhecido. E por isso, meus irmãos, eu rogo ao Senhor que Deus mais te abençoe. E quanto mais Deus te abençoar, você entenda que mais e maior devedor você é dessa graça de Deus. Lembrando que, meus irmãos, amados e queridos, a maior bênção que nós já recebemos do Senhor é a bênção da vida eterna. É a nossa segurança de que as aflições que ainda padecemos aqui, de que as afrontas que ainda passamos aqui, que possamos sofrer pela enfermidade, pela injustiça, às vezes há momentos de solidão, de angústia, de dor. Mas eu quero lembrar a mim e a você. Tudo isso que nos faz sofrer, tudo isso que nos traz angústia, isso cessará. Porque o lugar para onde nós vamos, o lugar que o Senhor foi à nossa frente para preparar para que eu e você estejamos lá, nada dessas aflições chegarão lá. Sabe por quê? Porque lá não entrará pecado. Isso quer dizer que o pecado que há ainda em nós hoje será completamente neutralizado para que possamos adentrar a glória celeste. É a glória de Deus, aquilo que nos espera no porvir. Que você se alegre, que você tenha suas esperanças renovadas, seu coração aquecido, porque o Senhor Jesus te ama. E o amor de Jesus, ele não pode ser medido. O amor de Jesus é maior. É maior do que as minhas, as suas imperfeições. É maior do que os nossos pecados. E esse amor, ele é indelével, ele é indestrutível. Nós estamos neste amor. E neste amor, nós vamos para a glória. Habitar com o Senhor para todos sempre. Muitas pessoas ficaram encantadas, né? Com a festividade dos 150 anos, de verem aquele coral, de verem aquela orquestra. Sabe, irmãos, enquanto estava lá também, né, junto com os amados, eu fiquei imaginando os anjos louvando ao Senhor. Mas imagine eu e você naquele grande e glorioso coral. Louvando e bendizendo aquele que é santo, aquele que venceu. E nós estaremos nas boldas do Cordeiro. Nós estaremos celebrando a vitória do Senhor
a vitória do justo Deus, do Deus que é fiel. Você não vai ouvir essa notícia pelo rádio, pela televisão, pela internet. Você verá com seus próprios olhos e glorificará o nome bendito do Senhor. Cubra a sua cabeça e vamos orar. Ó Senhor, louvado e exaltado seja o teu nome. Bendito é o Senhor para todo sempre. Nós louvamos ao teu nome, Senhor, porque a tua graça é melhor que a vida. Ao lermos a tua palavra, ao meditarmos sobre ela, somos impactados pelo grande amor de Deus para conosco. Que em momento algum abandonou ou desistiu, mas ao contrário, continuamente tem mandado servos em teu nome para falar do teu amor, para falar da tua grandeza. E o nosso coração tem sido impactado constantemente, Senhor. E estamos aqui com o coração grato, estamos aqui com o coração em júbilo, porque a nossa alegria começou no dia naquele maravilhoso dia que nós ouvimos o Senhor Jesus nos chamar pelo nosso nome. E naquele dia nós não temos outra resposta diante do irresistível chamado para sermos teus filhos, a não ser dizer: Senhor, eis-me aqui, toma a minha vida, Senhor, e faz aquilo como o Senhor desejar. Os dias foram se passando, passaram-se semanas, anos, meses, anos. Alguns já estão em décadas. Mas esse amor continua novo. Esse amor continua nos impactando da mesma forma. Esse amor continua sendo tão precioso e tão maravilhoso como aquele primeiro dia. E é por isso que nós chegamos hoje, ó Deus. Depois de tanto tempo, nós continuamos aqui prostrados, clamando aos céus, suplicando: Senhor, continua a conduzir-nos de acordo com a tua vontade. Senhor, continua a nos tomar pelas tuas mãos, Senhor. Não larga as nossas mãos, Senhor. Nós precisamos de ti, nós carecemos de ti, Senhor. Mas a verdade é que quanto mais experimentamos do teu amor, mais reconhecemos que outros também precisam conhecer o teu amor. E aí nós suplicamos: Senhor, toma as mãos do esposo, toma as mãos da esposa, toma as mãos dos filhos, toma as mãos dos pais, toma as mãos dos irmãos, toma as mãos da nossa parentela, toma as mãos dos nossos colegas de trabalho, dos nossos colegas de faculdade, de escola. Senhor, toma as mãos dos nossos vizinhos. Toma este povo, Senhor, que é o teu povo, e caminha conosco, caminha diante de nós, como a Jerusalém celestial. Não nos permita caminhar sozinhos, Senhor. Não nos deixe ser meramente religiosos, críticos de tudo, inclusive de nós mesmos. Mas enche os nossos lábios, enche a nossa boca da tua palavra, para que possamos apontar o reto caminho, para que tenhamos uma palavra de ânimo ao cansado, de esperança ao abatido. Ajude-nos, Senhor, para que sejamos bênçãos nas tuas mãos, até a volta do Senhor Jesus. É em nome dele, para a tua glória, Pai, que nós assim oramos e agradecemos. Amém. Retorna a palavra ao nosso dirigente. Irmãos, estamos chegando ao fim do nosso adoração a Deus. Vou estar pedindo, mais uma oração para finalizar. E logo em seguida faremos a impetração da bênção e depois teremos os avisos. Se algum irmão tiver algum aviso, já prepara, para depois que
o reverendo fizer a bênção, já prepara seu aviso. Eu vou pedir ao nosso irmão Edivaldo que possa estar fazendo essa oração, finalizando, agradecendo a Deus por esse momento ímpar nas nossas vidas. E logo em seguida, o nosso reverendo vai estar impetrando a bênção e teremos os avisos. Oremos, irmãos, mais uma vez. Santo Deus, Pai querido, amado, cheio, a tua palavra foi lida, foi, ó Pai, explicada. Como podemos, ó Deus, nos apartar de ti se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Queremos te agradecer, Deus, por todas as coisas, pelas maravilhas que o Senhor tem feito no nosso meio. Abençoa, Pai, poderosamente a sua igreja, que ao retornarmos os nossos trabalhos presenciais, o Senhor esteja conosco, nos fortalecendo, nos enchendo e nos capacitando também, assim como o Senhor tem feito nesses últimos meses nas plataformas. Muito obrigado, Deus, por cada vida aqui presente, pela vida do reverendo. Queremos dizer que sem o Senhor nós não somos absolutamente nada. Enche-nos com teu Espírito Santo. Aviva a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção dos apóstolos. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso bondoso, eterno e paciente Pai, e as ternas comunhões, consolações, o poder e as virtudes do Santo e Divino Espírito repousem sobre nós e sobre toda a igreja que ama ao Senhor, espalhada nos quatro cantos da terra, agora e para todo sempre. Amém. O Senhor, pois, nos abençoe. Amanhã, logo mais 18 horas, temos nosso culto vespertino. Amanhã, segunda-feira, teremos a nossa reunião de oração às 19 horas. Terça-feira, culto de oração 19h30 às 20h30. Na quarta-feira, uma reunião de oração e planejamento do departamento infantil. Na quinta-feira, nosso estudo doutrinário. Vamos retomar o estudo sobre os dons espirituais. E você é convidado a estar conosco e partilhar, então, da comunhão dos santos, para a glória de Deus. Deus muito abençoe você e sua casa. Estão conosco aqui no Zoom e também no YouTube. Deus muito os abençoe. Quero parabenizar a nossa SAF pelo trabalho de ontem. A irmã Elci nos trouxe uma palavra do céu. E quem esteve presente foi realmente rica e fartamente abençoado. Então, nós parabenizamos a SAF e ao nosso conselheiro, presbítero Cícero, e foi uma bênção, Foi uma bênção. Todos aqueles que estavam certamente ficaram maravilhados. Nós estamos num estado de graça, irmãos, por aquilo que o Senhor tem feito. Eu quero compartilhar com os irmãos, dentro de tantas bênçãos, eu recebi um comunicado de uma irmã que não é membro da Igreja Presbiteriana da Fazenda Grande, mas disse que, por toda a gratidão que ela tem no seu coração, por aquilo que Deus tem feito na sua vida e através da sua vida, dos momentos em que ela pode estar conosco aqui, e ela disse: pastor, olha, eu tenho uma causa na justiça e Deus me abençoando, essa causa sendo resolvida, eu quero assumir um compromisso com a Igreja da Fazenda Grande, e o dízimo dessa causa vai ser como oferta para a reforma da igreja. Então, irmãos, é Deus que faz isso, É Deus que move os corações, e eu só tenho a agradecer a Deus por aquilo que Deus tem feito. Eu tenho visto a boa e graciosa mão de Deus abençoando a vida dos nossos irmãos que estão aqui e os irmãos que estão longe, porque Deus é maravilhoso, E quando Deus resolve abençoar, não há quem possa pedir.
né? Há uma outra bênção na qual nós vínhamos orando e já partilhei com os irmãos, mas eu quero mais uma vez declarar, né, aqui, se bem que podemos até marcar uma data, né, para que depois o pastor Ezequiel, com toda alegria, possa partilhar como é que foi o processo, né? Mas, graças a Deus, o pastor Ezequiel já foi jubilado, né? E aí, reverendo, aquele nosso contrato, viu? Até 2050, estamos aqui, para a glória de Deus. Então, irmãos, continue orando pelo pastor Ezequiel, não é? Esse pastor amado, querido, também pela irmã Elci, por toda a família. E Deus tem feito muitas bênçãos, né, em nosso meio. Nós só temos a agradecer e a louvar ao Senhor. Passo a palavra aos irmãos, não é? Que porventura desejem usá-la para algum aviso, para contar alguma bênção. Deus deve ser glorificado nas mínimas coisas e nas grandes coisas. Louvado seja o nome do Senhor.